E aí, nono ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Prof. Digão aqui para mais uma aula de redação com vocês. Só lembrando que nossos canais virtuais estão todos abertos para comunicação, então qualquer coisa que vocês precisarem, pode nos chamar, os profs estão em prontidão para atendê-los, tirar dúvidas, tá? Não fiquem com medo, chama no privado, o prof conversa com vocês, tá? Fiquem tranquilos, esperamos que essa situação de quarentena acabe o quanto antes, né? Mas enquanto isso, vamos continuar com nossas aulas online. Eu espero que vocês assistam as aulas na hora da aula. Tudo bem, galera? Cada aulinha na sua hora, para não perder, porque no outro dia tem mais. A gente não pode acumular. Vocês têm de imaginar que vocês estão aí em casa como se estivesse na escola, tá? A diferença é que é o lugar, tá? Mas tem de prestar atenção na aula do mesmo jeito, fazer tudo que os professores pedem na hora certinha. Tudo bem? Beleza, galera. Nós vamos aprender agora sobre o gênero crônica narrativa, né? Ele tem um nome talvez não tão comum, né, para todos. Talvez alguém ainda não tenha ouvido falar sobre crônica, né? Narrativa vocês sabem o que é contar uma história. Mas a palavra crônica às vezes assusta um pouquinho assim, porque ela é desconhecida, né, de muita gente. Mas vocês vão entender facilmente o que é isso, tá bom? É, Este é um daqueles gêneros que nós vamos trabalhar para conhecer, tá? Não necessariamente para produzir, para escrever várias crônicas e tal. É um tipo de é um gênero textual que a gente aprende para ter uma noção que ele existe, para aprender a ler, para aprender a compreender e possivelmente responder questões, né, sobre esse tipo de gênero. Tudo bem? Beleza, galera. Então vamos lá. Crônica narrativa. Galerinha, aí nós temos um cronista, né, o Luiz Fernando Veríssimo, que é um dos cronistas mais conhecidos do mundo, certo? Esse cara já publicou crônica como ninguém, né? Se você pesquisar na internet, né, Luiz Fernando Veríssimo, você vai encontrar diversas crônicas dele, tá? E aí, ele fala um pouquinho sobre o que é crônica, né, para ele, qual é o entendimento dele de crônica, desse gênero, né? Olha lá. A principal matéria-prima para a crônica são as relações humanas. O modo como as pessoas se amam, se enganam, se aproximam ou se afastam num ambiente social definido, ou qualquer outra coisa. Então, olha lá, ele fala que o material para você, o motivo para você escrever uma crônica são as relações entre as pessoas, certo? Então, pode ser alguém se amando, alguém se xingando, alguém se aproximando, se afastando, né? O fato das pessoas estarem vivas e se relacionando, isso é motivo para escrever uma crônica. Ou qualquer outra coisa. O que ele quer dizer com isso? Galera, a crônica é um texto que você escreve a partir de um fato banal, de um fato cotidiano, de uma coisa comum, certo? Então, o cronista, né, a pessoa que escreve as crônicas, sei lá, ela está no dia dela lá, um dia comum. Aí começa a chover. E ela vê uma pessoa tentando abrir um guarda-chuva e não consegue. E aí a pessoa se estressa e acaba indo sem o guarda-chuva mesmo. Sai na chuva. Quando o cronista olha para uma situação dessa e fala, olha, acho que dá para escrever uma narrativa, hein? Dá para escrever um texto para criar uma reflexão das pessoas de como a gente se estressa com a natureza, com coisas que acontecem o tempo todo, e acabamos largando mão em vez de lutar, em vez de tentar um pouquinho mais. A gente perde a paciência fácil. Então, veja bem, ele viu ali uma coisa que acontece o tempo todo. As pessoas se estressando com um guarda-chuva e desistindo. E isso acontece com várias outras coisas na vida. Né? Qualquer coisinha, você desiste rapidão, em vez de tentar. Né? E aí, galera, a pessoa escreve uma narração, ela conta, né, essa história, ela conta o que aconteceu ali naquele momento, parte, né, de uma coisa simples para fazer uma reflexão sobre algo inesperado, às vezes. Né? Você não espera que a pessoa vai refletir sobre isso no texto. Né? Então, a crônica narrativa é aquele texto que parte de algo banal, o que ele quer dizer com qualquer outra coisa, para fazer e contar uma história, lógico, né, uma narrativa, para fazer uma reflexão sobre algo maior, sobre o comportamento das pessoas. Então, o material humano, né, as pessoas, elas servem como base para escrever uma crônica, porque a gente vai discutir aqui o comportamento humano, né? Só que para discutir essa questão de como as pessoas se comportam, a gente pode partir de qualquer coisa, né? Por exemplo, uma pessoa que se estressou com o guarda-chuva ali e saiu na chuva mesmo. Tá? É uma coisa básica, né? Mas que gera um textão, né? Para criar uma reflexão. Tudo bem? Ok.
Então, a matéria-prima são as relações humanas ou qualquer coisa, né? Qualquer fato banal pode servir como gatilho para escrever uma crônica, beleza? Então, qual que seria a definição, né? Ela é menor que um conto e maior que uma piada. Então, qual que seria o tamanho de uma crônica? É coisa de uma página, tá, galera? Ela é menor que um conto, porque um conto pode ter 2, 3, 4, 5 páginas, 6, até um pouco mais. Né? Uma piada é pequenininha, é um texto pequeno. Né? A crônica narrativa, ela está ali no meio. Tá? Então, ela conta um episódio cativante, cuja trama é leve e digestiva, envolvendo muita ação, poucas personagens e uma conclusão inusitada. O humor anedótico ou a crítica mordaz são os traços mais comuns da crônica narrativa. Geralmente não há intromissão do narrador, digressões, comentários, apontamentos dissertativos. Então, o que é isso? Você conta lá uma historinha, que é um pouco maior que uma piada, mas é menor que um conto, certo? E você faz essa narrativa, você faz isso de modo a levar as pessoas a uma reflexão. Então, pode ter uma questão de humor ali no meio, pode ter uma crítica. Só que essa crítica, galera, não é uma crítica explícita, né? Não tem traços dissertativos, argumentativos, que você mostra exatamente o que você pensa. Ah, eu penso isso aqui. Não é isso. Tá? Mas, veladamente, né, ali no meio do seu texto, pela forma como você conta, fica claro qual é a proposição, né, qual é a argumentação que você quer propor com aquele texto, certo? Aqui ele fala que é uma trama leve e digestiva. Por quê que é uma trama leve e digestiva? Porque, geralmente, a crônica narrativa, ela parte de um fato banal. Então, acaba sendo um texto leve, que vai discutir alguma coisa que você já viu ou que você já ouviu falar. Tá? Não é uma coisa muito complicada de se entender. Tudo bem? O que acontece é que às vezes tem um final assim que você não espera, enfim, tem uma questão de humor às vezes, né? Um fato inesperado que faz você repensar, né, o que você estava lendo até então, tá? Não é um texto fácil de escrever, tá, gente? Por isso que o prof falou que é um gênero que a gente aprende para aprender a ler, para aprender a conhecer. O cronista ele tem que ter uma habilidade muito grande com as palavras para, a partir de algo simples, contar uma história em torno desse fato simples e ainda fazer isso com humor, fazer as pessoas refletirem sobre o comportamento humano. Então, não é um texto tão simples de se escrever. A pessoa tem que ser muito talentosa, né, para conseguir fazer uma crônica boa. Certo? E esse tipo de texto, galera, ele não é cobrado nos vestibulares, assim, para você escrever. São pouquíssimos vestibulares que pedem crônica, tá? É muito difícil isso acontecer. Mas, se pedir, né, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber o que é, para se um dia isso for necessário, né, você estar preparado. Principalmente, galera, aparece para você na forma de questões. Então, aparece, às vezes, uma crônica para você identificar características da crônica, para você identificar qual é o gatilho, qual é o comportamento que está sendo discutido, de que fato banal se parte para fazer essa discussão, né, para você fazer interpretação mesmo. Beleza? A gente vai trabalhar como forma de interpretação. Já é? Beleza. O que é muito importante para escrever, né, galera? Saber interpretar é muito importante para escrever qualquer gênero. Tudo bem? Beleza. Olha lá, as características básicas, então, de uma crônica narrativa. É uma narração curta, tá? Ela não vai ser muito grande. Ela descreve fatos da vida cotidiana, tá? Pode ter um caráter humorístico, crítico, satírico, irônico, tá? Nas ações apresentadas ali no seu texto narrativo. Possui personagens comuns. Então, por quê, né? Porque já que a gente vai discutir o comportamento humano, tem que ser personagem que pareça com você, pareça com qualquer leitor, certo? Então, geralmente, os personagens são pessoas comuns no dia a dia. Segue um tempo cronológico determinado, então, marcadinho no tempo, né? Uma coisa depois da outra ali, um tempo cronológico, beleza? Não pode ser uma coisa muito viajada no tempo, assim. Ah, tem que ser, tipo, aconteceu ontem, depois foi assim, depois foi assado. Tem que ter uma ordem lógica ali de tempo, tá bom? O uso da oralidade na escrita e o coloquialismo na fala das personagens. Então, você pode colocar a fala do personagem ali no meio dessa sua narrativa da forma como ela fala no dia a dia. Então, ela fala com coloquialismo, né? Então, lógico que na escrita a gente marca isso com aspas. Então, quando você colocar a fala do personagem ali no meio, você coloca aspas, mas pode ter aqueles erros que a gente comete na fala, né? Isso pode acontecer desde que, entre aspas, tudo bem? Beleza. E a linguagem desse tipo de texto é simples, tá? Então, o foco da crônica não é na linguagem em si, mas sim na reflexão. Como você consegue contar uma história partindo de algo simples, banal, para fazer as pessoas refletirem sobre algo importante na vida. Tá? Isso é
Essa é a dificuldade. Com uma linguagem simples, como é que você faz as pessoas pensarem a respeito daquela história, certo? Daquela coisa banal. Beleza. E aí, as características discursivas, né? Discursivamente, no uso, na prática, o que seria, então, uma crônica, né? Ela é um texto curto que se concentra em um fato, né? Um só fato, uma coisa só, algo do cotidiano. Essa é a característica mais importante. É preciso partir de algo banal para se chegar a uma reflexão existencial, social e muitas vezes com uma pitada de humor. Certo, galera? Então, sei lá, por exemplo, você viu uma pessoa tropeçando na rua e você deu risada. Né? É um fato super banal, alguém tropeçar na rua. Isso acontece o tempo todo, qualquer ser humano comum já passou por uma situação dessas, certo? E aí você riu daquilo, em vez de ajudar a pessoa. Opa, você já tem aí um fato que é super simples, super banal, mas que faz a gente pensar sobre o comportamento humano. Né? Quando a gente vê alguém sofrendo alguma coisa do estilo, a gente tende a dar risada em vez de ajudar, certo? Isso demonstra uma certa maldadezinha, assim, do comportamento humano, certo? Que é um traço comum de muitas pessoas. Ao contar essa história, você faz as pessoas refletirem de como nós somos malvados, certo? Então você parte de uma coisa simples para fazer uma reflexão sobre algo grande, algo existencial. Tudo bem? Beleza. Por exemplo, algo que você tinha visto na rua, algo que aconteceu no seu dia. Poucos personagens, tá? Só mesmo os envolvidos diretamente no fato que você vai contar, personagens simples, comuns, para que os leitores se vejam nas mesmas situações vividas por ele. Então por eles, né? Então você tem de pensar aí em situações comuns do dia a dia, com pessoas comuns, para quem lê falar assim, nossa, realmente, isso acontece, eu faço isso o tempo todo, meu Deus, preciso repensar o meu comportamento, porque realmente isso é uma coisa que acontece. Tudo bem? Então, a crônica ela leva as pessoas, leva os leitores a esse tipo de reflexão. Joia? Beleza. Outra característica, contar alguma coisa que tenha acontecido com você ou com alguém que você conheça é interessante. Você pode também inventar ou basear em alguma notícia vista nos jornais e tal. Então, se o prof pedir para você escrever uma crônica, né, para você contar ali uma história que faça parte de algo banal e faça as pessoas refletirem. Você pode partir de algo que aconteceu na sua vida, então você pode lembrar lá de um fato. Sei lá, vou escrever uma crônica sobre o dia que eu fui assistir um jogo de futebol do time do colégio, e aí eu vi uma pessoa xingando o juiz. Então eu vou escrever uma crônica a partir daí. Né? Como as pessoas colocam a culpa no juiz ali naquele momento, e aí eu vou fazer uma reflexão sobre como as pessoas gostam de culpar os outros. Né? Gostam de sempre, as pessoas precisam encontrar um culpado quando acontece algo que elas não esperam, algo que elas não querem. Então, olha bem, você parte de uma coisa que você viveu ali, que você viu, que você presenciou, e faz um texto de modo a contar uma história que faça as pessoas refletirem, né, sobre essa situação super existencial, né? Como a gente precisa achar um culpado, né? Como a gente precisa botar a culpa em alguém para quando acontece algo que a gente não quer, né? A pessoa, sei lá, tipo, escorregou, perdeu o controle da bola lá, não fez o gol e tal, aí o juiz apitou como se ele tivesse, sei lá, pisado fora da quadra e não tinha pisado nada, enfim. Você vai botar a culpa no juiz em vez de realmente culpar o jogador ali que não teve habilidade suficiente para fazer aquela jogada, certo? A gente tem de colocar a culpa em alguém, certo? E aí você vai contar essa história aí a fazer as pessoas refletirem, né? Então, ou então, galera, sei lá, você viu no jornal alguma coisa, você viu na novela alguma coisa, qualquer coisa que seja possível na vida do ser humano, né, que seja um fato comum do dia a dia das pessoas, servem como base para a escrita de uma crônica narrativa. Tudo bem? Beleza. E as características composicionais, né? Qual seria a estrutura de um texto narrativo, de uma crônica narrativa? Então, ele tem as características da narrativa comum. Né? Ele tem um título, geralmente o título da crônica é criativo, é instigante, só faz sentido no final do texto. Então, a pessoa precisa ler aquele título, aí ela fica assim, meu, o que será que ela quer dizer com esse título? Vou ter de ler o texto. Aí lê o texto, na hora que chegar lá no final, fala, entendi o título, cara. Isso é um título criativo, tá? Então, um título bom é esse que você percebe lá no final, a hora que chega no fim, assim, aí você fala, agora eu entendi esse título aí, hein? Legal, beleza? O foco são nas ações, portanto, há um conflito
um clímax e um desfecho, nessa ordem, tá? Então, precisa ter um conflito ali, né, aquele fato, aquela ação básica, aquele gatilho, né, para escrever o texto, um clímax, né, um momento que precisa de resolução, e um desfecho. Como é que, geralmente nesse desfecho é onde há aquela coisa engraçada, né, onde há o inesperado, né, quando você coloca algo que ninguém esperava ali no texto. Beleza. Há marcas de tempo, né? Os fatos devem acontecer em um tempo curto, no máximo em um dia, geralmente dura minutos ou horas, tá? Então, como é uma ação cotidiana, é uma ação ali que acontece com qualquer um no dia a dia, então, geralmente é o tempo dessa ação, tá? Uma coisa rápida ali, horas, minutos, um dia no máximo. A estrutura é livre, né? Mas deve haver uma sucessão de acontecimentos, o que difere a crônica do relato. No relato, galera, depois a gente vai falar sobre esse gênero também, uma coisa acontece depois da outra. Não necessariamente uma coisa leva a outra. Na crônica é bacana isso, haver uma sucessão, uma coisa levar a outra. Então, aí, aconteceu isso que levou a tal situação, que foi se agravando e levou a tal situação, até chegar um momento, que é o clímax, que precisa de resolução, que precisa do desfecho, certo? Isso é interessante na crônica, isso é bom. A linguagem é escrita geralmente em primeira pessoa, porém vai depender do comando, né? Ele vai dizer, né, se é para você contar o que aconteceu com você ou com outra pessoa, para escrever em primeiro ou em terceiro. É uma linguagem despojada, principalmente na fala dos personagens, né? Como o prof disse anteriormente, na fala dos personagens pode ter aquela fala do dia a dia, né? Então, entre aspas ali, então pode ser uma linguagem mais despojada, não precisa ser muito sério na linguagem, assim. E é comum ter essas marcas de oralidade, interjeições, né? Interjeições, meu Deus, nossa, né? É bacana ter isso para demonstrar os sentimentos. E o leitor precisa sentir, né, o que o personagem principal sente, né? Então, para você refletir sobre aquilo, você tem que sentir na pele aquilo que está acontecendo. Então, é importante essas marcas, né, que demonstram sentimentos. Ok? E aí, galerinha, pode ter expressões desse tipo. Você pensa que foi fácil? Não foi mesmo. Quase que uma conversa com o leitor, né? Acredita que eu quase me meti em uma encrenca? Se não fosse tal coisa, eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Uma criança ensinando um adulto a ser maleável, como pode? Né? Então, esse tipo de linguagem faz a pessoa que está lendo refletir, né? Ela é chamada para refletir sobre o que o texto está abordando. Beleza? Ok. Galerinha, agora eu vou mostrar para vocês um texto de apoio, um comando e uma crônica, né, para a gente conhecer, para a gente entrar em contato com esse gênero. Olha lá. Por que tantas pessoas vivem com medo? Esse vai ser o tema, né, do nosso texto. Então, olha lá. Um clima de medo toma conta da humanidade. Embora seja invisível, é algo real, que afeta quase todos, mesmo que muitas vezes não se deem conta disso. Qual a causa dessa atmosfera? Por que a gente sente tanto medo? O que faz as pessoas ficarem com medo de sair de casa? Neste momento a gente sabe, né? Por que a gente está com medo de sair de casa. Mas às vezes não, né, galera? Geralmente as pessoas têm esse medo natural, né? Por muitos motivos diferentes. Por que muitas delas se sentem inseguras no trabalho? Por que muitos se preocupam com a segurança dos filhos? Que perigos fazem as pessoas sentir medo em sua própria casa? É claro que existem muitas coisas que causam medo, mas consideramos 4 perigos que podem afetar as pessoas o tempo todo. Então, violência urbana, assédio sexual, estupro e violência doméstica. São 4 medos aí grandes, né, das pessoas. Vocês já percebem que é um assunto banal, não é? Gente, sentir medo é uma coisa comum a qualquer ser humano. Todo mundo sente por algum motivo, certo? Então, é uma coisa normal, é uma coisa do dia a dia. Sentir medo é se proteger, certo? Beleza. Então, vamos partir de um fato banal, sentir medo. Olha aí um exemplo de comando, né? Seguindo a temática proposta pelo texto de apoio, escreva uma crônica narrativa em até 20 linhas, em que o fato principal se concentre no medo que as pessoas sentem hoje em dia. Então, o sentir medo por algum motivo tem de levar as pessoas a refletirem sobre isso. Escolha narrar algo que aconteceu com você ou com alguém, então tanto faz se você vai contar sobre você ou sobre outra pessoa. E para nomear personagens, se você julgar necessário, se quiser dar nomes, use apenas os nomes Ana ou Mário e dê um título ao seu texto. Tudo bem? Galera, essa questão dos nomes é só para você não inventar nomes que você queira dar, tá? É importante que a gente só dê nome aos personagens se o comando oferecer, tá? Se o comando não oferecer nomes, não usem, não nomeiem, não dê o seu próprio nome. Então, tudo bem? Então, beleza, vamos lá. Essa crônica que vem aí precisa falar sobre medo que as pessoas sentem hoje em dia, de modo geral, tá bom? E fazer uma reflexão, né, sobre isso. Olha lá. O título que o prof deu. Que demora, mãe. Galera, quando você olha para esse título, que demora, mãe, você sabe sobre o que ele vai falar?
Você sabe que ele vai falar sobre medo de alguma coisa? Sobre algum tipo de medo específico? Por exemplo, o medo de ficar em casa? Né? Você não sabe pelo título. Você só vai entender esse que demora mãe quando chegar lá no final do texto, certo? Isso é um título criativo. Beleza. Então, vamos começar o texto. Olha lá. Batidas na porta, meu corpo se arrepiou. Já era tarde da noite e eu estava sozinho em casa, pois meu filho estava na casa da namorada. Logo pensei, é um ladrão. E agora? Corri para o quarto, mas sabia que bem rápido o marginal me alcançaria e seria o meu fim. Então, pensei em ligar para a polícia, mas meu telefone tinha ficado na sala, estava perdida. Foi quando me veio a ideia de fugir pela janela. Ao abri-la, lembrei-me de que morava no 10º andar. As batidas continuavam a me atormentar. Às vezes, ficava com ódio do porteiro por deixar aquele homem chegar ao meu apartamento, mas talvez o pobre coitado tivesse sido rendido. Rapidamente voltava para o meu temor. Fui obrigada a voltar à sala e tentar ligar para a polícia ou para o desgraçado do meu marido que estava viajando a trabalho. Coitado, só estava trabalhando. O desespero era demasiado, muito grande. Cheguei à sala e vi um cartão que colocaram por baixo da porta, com os seguintes dizeres: Mãe, cansei de bater na porta. Esqueci minhas chaves em casa e você não me ouviu. Vou esperar na portaria, assim que ler isso vai me chamar. Sentindo-me uma medrosa sem noção, fui resgatar meu filho na portaria e já escutei. Que demora, mãe? E aí, galera? Olha lá. Agora você entendeu o título do texto. Quando bateram na porta ali, já era tarde da noite, a pessoa começou a ficar desesperada, porque o filho estava na casa da namorada, certo? Só que ela não pensou que o filho poderia ter esquecido a chave, por exemplo. Ela simplesmente já. O que veio na cabeça dela? É um ladrão. Vou me esconder, vou ligar para a polícia, vou tentar abrir a janela, vou pular, vou. Aí já começou a pôr a culpa no marido, que não estava em casa para defender. Começou a pensar um monte de coisa, né? O coitado só estava trabalhando. Então, veja bem, a mãe ali, no caso, surtou, né, com batida na porta. Uma coisa simples. Gente, batidas na porta. Você quer uma coisa mais banal, mais comum, mais do dia a dia? Certo? E aí a pessoa ficou morrendo de medo, certo? Porque é o medo que está na nossa mente. Quando bate alguém na porta, a gente já está desesperado por um monte de motivos que acontecem por aí, de violência e tal, já fica desesperado, principalmente quando está sozinho em casa, certo? E aí nem passou pela cabeça dela que o filho poderia ter esquecido a chave. Quando ela viu os dizeres naquele cartão, né? Cansei de bater na porta, esqueci minha chave, estou te esperando aqui. Para que a mãe chegou lá sentindo uma medrosa sem noção e falou que demora a mãe, né? Aí você percebe que às vezes a gente tem um medo que ele é um pouco desesperado demais, né? É aquele medo assim, a gente sente isso o tempo, a gente não fica tranquilo em nenhum momento, certo? Às vezes o nosso medo ele é infundado nesse sentido, né? A gente não tem confiança nenhuma de que pode ser uma coisa banal do dia a dia. A gente sempre acha que vai acontecer o pior. Então, veja bem, é um texto simples que conta ali uma coisa banal do dia a dia, tem um final inesperado, né? Porque você não espera que seja o filho ali deixando um recadinho, porque voltou e esqueceu a chave. Né? Então ele tem aquele final engraçado, assim, inesperado, que você entende o título, lá, o que demora a mãe, mas ele faz a gente refletir sobre esse medo que a gente sente o tempo todo. Até que uma coisa boba, assim, faz a gente já pensar milhões de coisas, certo? E botar a culpa nas pessoas, enfim. Né? Percebam, é uma história, né? Tem um clímax ali, a hora que chega naquele desespero demasiado, e tem um desfecho que é quando ela descobre que na verdade era o filho e se sente uma medrosa. Né? Tem características da narrativa, parte de um tema banal, que é batidas na porta, faz uma reflexão sobre o comportamento humano, né? Sobre a existência, de como a gente sente medo o tempo todo por tudo, certo? Isso, então, é o que a gente considera uma crônica narrativa, beleza? É isso aí que a gente gosta de ler, tá? Galera, são textos leves, né? Você percebe que é uma coisa de boa, de ler e tal. Escrever talvez não seja tão fácil, né? Pensar, ter criatividade para escrever um texto desse, talvez não seja a coisa mais simples do mundo, mas é possível, né? Não é uma coisa também impossível, não, tá? É só a gente pensar num fato banal que leva à reflexão e que de algum modo seja criativo, né? De algum modo você tem ali um trabalho de escrita que cause esse final aí, né, tipo inesperado. Tudo bem? Galera, o que o prof tinha para falar para vocês é isso aí, beleza? Então a gente fica por aqui nesta aula.
Espero que vocês tenham entendido o que é uma crônica narrativa, né? Não vou passar nenhuma para vocês escreverem agora, neste exato momento, tá? Porque eu acabei de explicar, então eu preciso mostrar isso melhor, a gente precisa ver mais exemplos e tal, tudo bem? Mas era para vocês conhecerem esse gênero, saberem que ele existe, tá? A gente vai fazer questões, né, sobre isso, e questões que perguntam, né, por que aquele texto é um gênero, desculpa, é uma crônica, que características ele tem, então você já sabe quais são essas principais características. Um texto narrativo conta uma história que parte de algo banal para fazer uma reflexão sobre o comportamento humano de algum modo. Beleza? Todo mundo compreendeu? Sim? Espero que sim, tá bom? Então, até a próxima. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, fiquem calmos, logo a gente se vê presencialmente. Tudo bem? Um beijão, um abraço.